Olá, senhoras, senhores e senhoritas. Hoje é o nosso último vídeo do Plano Semanal Básico. Hoje é sobre o domingo, dia de renovação espiritual. Assim como o Plano Semanal Básico de terça-feira, o Plano Semanal Básico de domingo é para a gente relembrar algo importante que deve ser feito diariamente, que é a renovação espiritual. Mas a Fly Lady coloca esse dia especial para nos relembrar dessa importância de ter um momento de renovação espiritual, para reforçar esse hábito e para que a gente viva o domingo de uma forma mais intensa, né, essa renovação espiritual, tá bom? O foco espiritual de domingo é o amor. Então, eu vou falando aqui, não tem como desvincular a renovação espiritual do amor. Então, eu vou falando junto, né, o foco espiritual junto com o próprio planejamento semanal básico, que é a renovação espiritual, tá certo? Então, vamos começar pensando da seguinte forma. O dia de domingo é um dia de descanso no Senhor. É o dia em que nós depositamos a nossa esperança em Deus. É o dia de renovar mesmo essas esperanças. Mas nós estamos levando uma vida cheia de estímulos, de atividades, de preocupações. Nós estamos tirando o amor do centro, que é o nosso fim último, e colocando essas ansiedades, colocando os nossos desejos no lugar do amor. Quando a gente tira esse amor do centro, nós estamos mudando a ordem das coisas, que a gente viu lá na live de virtude da ordem. Nós estamos mudando a hierarquia no qual o amor está em primeiro lugar, onde Cristo é o centro da nossa vida, onde o amor, que é o próprio Deus, que é a nossa caridade para com Deus, esse amor que é infuso, né, que Deus infunde na gente, a gente tira esse amor do centro, do primeiro lugar, e passa a colocar ali as nossas preocupações, ansiedades ou atividades e desejos, certo? Então, quando nós fazemos isso, fazemos por quê? Fazemos isso principalmente as mulheres. Nós fazemos isso para provar o nosso valor dentro e fora de casa. A gente começa a fazer inúmeras atividades, tentamos suprir essas ansiedades, né? Sanar as ansiedades, suprir os nossos desejos, a fim de provar o nosso valor para a sociedade. Olha que coisa triste. E com isso, a gente tira esse amor do centro. E aí a gente perde a essência da nossa existência, que é amar. E eu falo isso para as mulheres porque as mulheres se sentem muito cobradas a serem uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa pessoa que trabalha fora aí, dentro da profissão dela, né, fora de casa. Se exige muito, querendo provar o seu valor, ao invés de fazer isso para Deus, como a gente viu na virtude da ordem, que o nosso papel social, o nosso chamado, nós fazemos para Deus. E aí essa mulher tira Deus do centro da sua visão e faz isso para provar o seu valor, como se ela fosse uma vítima da sociedade. Isso vai causando o quê? Mais ansiedade, mais angústia, mais necessidade de provar esse valor, e o amor fica deixado de lado. E aí ela perde a essência da existência dela. Mas isso serve para os homens também. Muitos homens estão aí fazendo essa mesma coisa. Só pensam no trabalho, trabalho, tiram Deus de foco. E aí, chega no fim da vida, produziu em prol do dinheiro, juntou dinheiro, que a gente até falou sobre isso, né, sobre juntar para as traças, e o que ele produziu para Deus? O que ele tem para oferecer para Deus? Às vezes não tem nada, né? Não trabalhou a parte espiritual, trabalhou somente ali,
para ganhar dinheiro e viver essa vida passageira aqui na folga, né? Então, quando nós tiramos essa caridade do centro das nossas vidas, caridade essa que não é irmãzinha de caridade, que é o amor, né? Porque caridade e amor é a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado. Quando a gente tira essa caridade do centro da nossa vida, nós minamos uma virtude necessária, segunda virtude teologal, que é a esperança. Nós passamos a pousar o nosso olhar no futuro. A gente para de olhar para o presente. A gente vive o presente. Na verdade, o nosso corpo está no presente, mas o nosso pensamento está sempre ali no futuro. E se? E se? E se? E se me faltar? E se eu não der conta? E se? A gente fica com esse e se na cabeça. E quando nós pousamos o nosso olhar para o futuro, o que acontece? A gente mina a esperança e tem uma vida inconstante. Se eu penso no amanhã, eu vivo a minha inconstância. E não é isso que a gente quer. Nós queremos ter uma vida na virtude da constância, para a gente perseverar até o fim. Fim esse que é a vitória final. Não é? Não foi isso que a gente viu na virtude da constância? Que só persevera até o fim, só ganha a coroa da vitória final quem tem constância nas pequenas coisas e persevera até o fim. Então, a pessoa que ela pousa esse olhar no futuro, no amanhã, ela é tão inconstante, vou dar um exemplo para vocês, que ela, por exemplo, falou assim, hoje eu não consegui rezar, o dia nem acabou. Hoje eu não consegui rezar, mas aí amanhã eu rezo. Não! Reza agora! Hoje eu não consegui dar uma atenção para os meus filhos. Os filhos estão ali, para ela dar atenção. Vou deixar para amanhã. Não. Ame no agora. Ame agora. Não deixe para depois. Você tem só o agora. O tempo da graça é o agora. Nós vimos isso lá na virtude da ordem. O tempo da graça é o agora. Deus te dá o hoje. Amanhã não te pertence. E esse tempo de hoje que Deus te dá, que Deus permite você viver, Ele quer que você viva o bem. Viva o bem. Como é viver bem? É vivendo como se realmente fosse o seu último dia, o seu último minuto, o seu último segundo. E aí o domingo de renovação espiritual é esse dia que nós vamos renovar essa esperança para tirar esse olhar pousado lá no amanhã, cheio de inconstâncias, e colocar nele a nossa esperança, para que a gente possa ter o olhar somente no hoje, no agora, vislumbrando a nossa eternidade, a vida eterna. Por isso que o domingo é um bom dia para você rever as suas práticas espirituais. É um bom dia para você poder meditar sobre a morte. E quando eu falo meditar sobre a morte, é no sentido de entender que amar é urgente. Amar é uma coisa para ser feita agora. Pensa assim, se hoje fosse o seu último dia, você estava com doença grave e o médico te dá 1 hora de vida. E aí você pensa aí numa pessoa para você visitar. Fala assim, eu quero passar essa última hora com, exemplo, a minha mãe. Como você passaria essa última hora com a sua mãe? Fazendo piadinha? Jogando conversa fora? Não. Tenho certeza que você daria o seu melhor. Você daria o seu melhor ali. Mãe, eu te amo, me perdoa por isso. Não é? Você abriria o seu coração para sua mãe. E é isso que Deus está te pedindo no agora. Quando você deposita a sua esperança em Deus, ou seja, querendo amar agora,
É isso que você faz. Você ama Deus agora. Você abre o seu coração no agora para Ele. Você faz tudo que você fizer no dia, vai ser da melhor forma possível. Uma forma de você agradá-lo mais. Porque é assim a gente ama a Deus, nas pequenas coisas. Tá bom? Então, pense, o que posso fazer para amar mais agora? E uma das formas de você ver isso é revendo as suas práticas espirituais. Você tem feito as práticas espirituais de um cristão? Às vezes a gente foca em uma prática espiritual, né? Vou ser uma pessoa de oração. E a gente esquece das outras. E aí a gente vê que nós ficamos estagnados no nosso crescimento espiritual. Nós paramos de crescer. E veja bem, para você saber se você está crescendo na vida espiritual, você não avalia o seu sentimento, a sua sensaçãozinha, o calorzinho que você tem ali da presença de Deus. Não é isso, porque você pode passar por anos de aridez espiritual sem sentir a presença de Deus. Mas você sabe que o amor por Deus está crescendo. E de que forma que você sabe que o seu amor está crescendo? Aceitando as cruzes que Deus te dá. Você vê que você está crescendo no amor, fazendo as coisas da melhor forma possível, de forma a agradar a Deus e não agradar os outros. Não pensando em agradar os outros, mas pensando em agradar a Deus, ou seja, fazendo o que é certo. Né? Quando eu falo de não agradar os outros, é deixar, porque às vezes para você agradar uma pessoa, você tem que fazer alguma coisa errada. Né? Então você não vai fazer porque você quer agradar a Deus. Então fazendo as coisas para agradar a Deus e não aos homens. Ser perseguido e dar graças a Deus por estar sendo perseguido. Se a perseguição é injusta. Viver as virtudes bem. Isso é uma forma de você ver se você está crescendo, né? Tendo esse crescimento espiritual, atingindo uma maturidade espiritual, passando aí nas moradas. Correto? Quais são as práticas espirituais então? Jejum, esmola, oração e trabalhar na virtude que você mais necessita hoje. E aí, para fazer isso aqui eu vou te dar um plus. Tá bom? O plus é, todas as vezes quando você for fazer uma dessas práticas, você vai pensar assim, tenho sido motivo de escândalo? Então, jejum. Faço o papel de vítima quando eu tô fazendo jejum, para todo mundo saber que eu tô fazendo jejum, aquela coitadinha. Se você tá fazendo isso, você tá fazendo jejum por vaidade. Para provar o seu valor, provar que você é um bom cristão, provar para os outros que você é mais santo. Esse jejum não vale. Seu jejum deve ser feito em silêncio. Aqui eu não estou falando de jejum, presta atenção. Aqui eu não estou falando de jejum como prática de emagrecimento ou de saúde, como jejum intermitente. Aqui é o jejum mesmo, da igreja, né? Jejum espiritual. Né? Pode ser o jejum literalmente da igreja, que você come uma refeição só por dia, ou pode ser outras práticas de jejum, pão e água, o que você for escolher. Mas esse jejum você tem que passar fome. Não é igual o jejum intermitente, que você pode fazer 14 horas de jejum, mas 12 você tá dormindo. Tipo assim, entendeu? Aqui não, aqui você tem que passar fome. Aqui você tem que sentir a fome. Esse jejum, uma das virtudes que mais vai trabalhar no jejum é a virtude da temperança. Tá bom? Virtude da temperança. Aquela que luta contra a gula, contra a luxúria, entre outros vícios, né? Mas você precisa sentir fome. E aqui você não vai se vitimizar. Se você se vitimizar, você está sendo motivo de escândalo. Esse jejum não presta. Segunda prática. Tenho dado esmola? Tenho dado esmola? E aqui, ó, qual que vai ser o motivo de escândalo? Você julgar. Esmola, gente,
é dinheiro, tá? Tem outras práticas de caridade, como que a gente pode fazer e muito, né? Inclusive quem tá aí no método Fly Lady, vai lá, doa muita coisa e tudo, é uma prática de caridade. Mas aqui eu estou falando de dinheiro, da esmola. E quando a gente dá esmola, não julgar o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Ah, mas eu vou dar dinheiro para aquela pessoa, ela vai comprar droga. Não é problema seu. Você não é juiz de ninguém. Você não é juiz de ninguém. Dê o dinheiro sem julgar. Aí você vai estar trabalhando a virtude da humildade, a virtude da justiça. Vai estar lutando contra o seu orgulho. Olha só como é importante a prática da esmola. Vou abrir até um parênteses aqui para vocês entenderem um pouco sobre a esmola. Teve um dia que eu fui levar o meu carro para lavar. E aí tem um barzinho perto do lugar onde eu levo o carro para lavar por dentro e por fora. Às vezes eu mando para lavar por dentro e por fora, mas às vezes eu limpo só por dentro. Mas esse dia eu mandei num lugar para lavar por dentro e por fora. E eu sentei nesse barzinho com meu marido. Nós deixamos os carros lá e fomos sentar nesse barzinho. Daí passou uma senhora com a filha dela pedindo dinheiro. E essa menininha, bem pequenininha que era a filha dela, estava tomando sorvete. E aí eu escutei o cara da mesa que não quis dar o dinheiro para a criança, falando com o pessoal que estava com ele, assim, que absurdo! A criança está tomando sorvete e vem pedir dinheiro? Olha só como a gente é capaz de reduzir o ser humano às necessidades básicas dele. Olha que coisa feia. A gente acha que o ser humano precisa só de comer, beber e dormir. Mas aquela criança, às vezes, estava precisando de um sorvete para ela se sentir mais humana. E aquela pessoa nem pensou nisso. Porque nós temos essa prática de julgar e reduzir o ser humano às suas necessidades básicas. Mas às vezes aquela criança estava precisando daquele sorvete para se sentir mais humana, para se sentir participante da sociedade. Então, não julgue. Às vezes você vai dar o dinheiro e a pessoa vai comprar até na sua frente uma coisa que você acha supérflua, mas é supérflua para você. Entende? Às vezes aquela pessoa precisava daquilo para ela se sentir mais humana. Às vezes você vai comprar um picolé. Eu falo assim, meu Deus, eu dei um dinheiro, o menino, tá a fome dele, comprou um picolé. Mas às vezes ele viu uma criancinha passando com um picolé e você deu a oportunidade dele se sentir mais humano. Entende? Próxima. Como tá a minha vida de oração? E aqui, vamos lá, motivo de escândalo. Ninguém me deve nada. Eu estou cobrando de Deus as coisas? Quando eu vou rezar, eu só fico pedindo, implorando, murmurando, resmungando, falando, Deus, por que minha vida tá assim? Né? Você vira faz de Deus o próprio muro das lamentações. Não é essa oração que Deus quer de você. Deus te quer de peito aberto. Deus te quer totalmente entregue à vontade dele. Se para você tá ruim, peça que ele pegue a sua vontade e coloque em conformidade com a vontade dele. Fala, Senhor, se essa não for tua vontade, tire essa vontade de mim. É isso que Deus quer ouvir de você. Se não for da sua vontade, tire. Coloque a minha vontade em conformidade com a sua. Tem uma oração de Santo Inácio de Loyola que eu faço todos os dias, que eu acho assim que ela abre o nosso peito para essa realidade da conformidade com a vontade de Deus. Eu vou até rezar aqui para vocês, né? Eu vou recitar, na verdade, a oração assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que eu tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes,
Com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Olha que oração. Gente, para mim é uma das orações mais bonitas que existe. É você se colocar em conformidade com a vontade de Deus. Você devolve tudo de bom que Deus te deu e Ele vai dispor de acordo com a vontade dEle, e você pede somente o amor e a graça. Olha que coisa linda. É um dos maiores atos de esperança. E é isso que Deus nos pede, essa abertura do nosso coração. Por isso que a oração mental ela é tão importante, né? Alguns chamam de oração meditativa. É aquela oração que você se abre para escutar Deus. Você fala, mas você escuta. Você fala, escuta e bota um propósito no final da oração para você melhorar na sua vida espiritual. Então, não fique naquela oração de ladainha, de pedir, de resmungar, de lamuriar. Pode um dia você ir lá e falar: meu Deus, aconteceu isso, mas eu sei, Senhor, que o Senhor colocou essa situação na minha vida para trabalhar em mim alguma virtude que eu estou precisando de trabalhar para te amar mais, para servir melhor as pessoas, para eu crescer na vida espiritual, para eu alcançar a santidade, que é o nosso maior objetivo para a gente ir para o céu, né? Então, ninguém te deve nada, nem Deus. Ninguém te deve nada. Próximo. Tenho trabalhado naquela virtude que mais necessito? E aqui você vai ver qual a virtude mais necessária para você. Você pode tomar como base as 4 virtudes cardeais, se você quiser, que é justiça, prudência, fortaleza e temperança. Mas você pode abrir, porque dentro dessas virtudes existem as virtudes filhinhas. Você pode abrir, por exemplo, e trabalhar numa outra virtude. Vamos supor que você queira trabalhar diligência. Estou precisando muito ser mais diligente. Estou andando muito preguiçosa. Aí você trabalha a diligência. E aí, qual que é o motivo de escândalo? Não ser útil. Não ser uma pessoa útil. Não cumprir bem sua vocação. Isso é motivo de escândalo. Então, por exemplo, se você tem um vício oposto à diligência, vamos supor que você precisa trabalhar mais a diligência. O vício oposto é qual? Preguiça. Você pode estar faltando, por exemplo, no seu trabalho, faltando algo lá no seu trabalho, que é o seu papel social lá. Motivo de escândalo. Né? Deixando, às vezes, de fazer uma boa refeição para os seus filhos e não cumprindo o seu papel social dentro de casa. Motivo de escândalo. Não vai crescer, não vai crescer. Preciso trabalhar então essa virtude. Para seguir com essas práticas espirituais, precisamos ser constantes. Então, tem que trabalhar isso constantemente. Todas essas 4 que eu falei. Constantemente. Quem não tem constância, não ama. Ser constante faz com que você ame mais. E aí, mais uma reflexão. Dê o seu tudo. Seja grato. Mesmo quando houver uma indiferença. Você tratou alguém com caridade, com amor. Aquela pessoa não aceitou o seu ato de caridade, seu ato de amor. Seja grato. Agradeça a Deus. Fala: meu Deus, eu tenho certeza que eu dei o meu tudo. Então eu aceito essa indiferença como um sacrifício. Eu abraço a minha cruz. Jesus, quando levou a cruz para o Calvário, ele abraçou a cruz. Ele amou a cruz. Ame sua cruz. Às vezes aquela pessoa que é indiferente aos seus atos de amor, ela é
aquela pessoa, a sua cruz, é ela que vai te levar para a santidade, para o céu. Já pensou nisso? Aquela pessoa que às vezes você tem que conviver no trabalho, que deixa serviço a desejar e você tem que ir lá fazer e ela nem te agradece. Às vezes é aquilo ali que vai te santificar, fazer aquele trabalho para aquela pessoa sem reclamar, sem resmungar, como ato de amor, de serviço, né? Porque tem que ser feito, compreende? Então, sempre seja grato e dê tudo de si. Não fazer isso é ir contra a sua própria natureza, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é a aparência física que se fala, porque nós somos criados para amar. Deus é o próprio amor. Nós fomos criados para amar. Então Deus quer que nós amemos cada vez mais. E a gente pode fazer isso no dia a dia, depositando a nossa esperança nele e amando no agora. Amando com atos de serviço, amando com as nossas práticas espirituais, amando da forma como puder, da melhor forma, amando no agora. Então, para casa desse vídeo é uma leitura da Bíblia. Então, se você é cristão, mesmo se você não for, esse texto é conhecido de todo mundo, até quem é ateu já escutou esse texto. Então leia. Se você não tiver uma Bíblia, baixa a Bíblia da CNBB, que a tradução é ótima, essa nova tradução, inclusive foi recomendado por uma pessoa que eu assim, que é para mim uma autoridade, que é o Rafael Brodbeck. Então baixa aí, é de graça, tá? A Bíblia da CNBB no seu celular e leia a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ali ele vai falar o que é o amor. Esse texto eu quero que você veja como seu retrato. Sabe por quê? Porque é nesse texto que você vai enxergar a imagem e semelhança de Deus. É aquilo que Deus quer para você. O que está naquele texto é o que Deus quer para você. É o que Deus quer de você. No início, aquilo ali pode até te constranger. Às vezes vai te constranger por muitos anos. Mas à medida que... Porque parece estar muito distante, sabe? Porque você vai enxergar Jesus, a pessoa de Jesus ali, que é a perfeição, que é o próprio Deus, né? Mas Deus quer que sejamos a imagem e semelhança dele. Ele nos criou para isso. Então olhe como retrato. Pode parecer distante, mas à medida com que nós aproximamos mais dessas palavras que vocês vão ler lá, nós amamos mais a Deus. Quer dizer que a gente está no caminho certo, no caminho de santidade. Se você vê que você está se aproximando daquele texto, quer dizer que você está amando mais a Deus. Quer dizer que você realmente depositou a sua esperança nele no agora, no hoje. Essa esperança que você deposita no agora, no hoje, para amar mais, no agora, é a mesma esperança que vai te possibilitar de amá-lo mais perfeitamente na eternidade. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E compartilhem esse vídeo, foi o nosso último vídeo do Plano Semanal Básico, né? Depois agora vamos entrar com outros assuntos aí dentro do Fly Lady, mais 2 assuntos para a gente começar os Baby Steps. Mas esse vídeo aqui foi o vídeo para mim que é o mais importante do Plano Semanal Básico, porque sem o amor nós não somos nada, nós perdemos a nossa essência. Então,
Salvem esse vídeo para vocês assistirem depois, para poderem praticar, né, tudo que eu falei aqui. Falei de uma forma até bem prática, né, as práticas espirituais, aí os exercícios que vocês podem fazer, tá certo? E compartilhem com seus amigos e com os inimigos para convertê-los, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!